Agora, entra em campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe. Na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Debate Santástico. Debate Santástico. E no comando tem ele, Marcão. Marcão, varanda. Marcão, varanda. Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande noite. Chegamos com o programa Debate Santástico desta sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, Sextou para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. É o programa Debate Santástico, hoje um programa especial, onde vamos analisar o elenco do Santos, vamos analisar as rodadas do Campeonato Paulista. Será que o Peixe, depois de 2 anos fora da segunda fase, da fase decisiva do Campeonato Paulista, será que esse elenco do Santos será capaz de colocar o Santos nas fases finais do Campeonato Paulista? É sobre isso que vamos discutir aqui no Varanda Futebol Debate nesta noite de hoje, nesta sexta-feira, agradabilíssima para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, você que já tá ligado no Varanda, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal. Eu mando um grande abraço para todos que já estão aí no chat, comentando, batendo papo. O programa de hoje, excepcionalmente, é gravado. Gravamos ainda nesta sexta-feira, poucos minutos antes de colocar aqui no ar para você. Mas saiba que o conteúdo do Varanda sempre dedicado a todos vocês, com o maior carinho. Sempre realizamos aqui os nossos vídeos com muito cuidado para você, varandeiro de todo o Brasil e de todo o mundo. E comigo ele já está ao meu lado, ao vivo no Varanda Futebol Debate, Elias Cabrini Russo. O homem tá afiado, o homem tá pronto, tá preparado, fala comigo. Elias Russo, aquele que na veia corre sangue branco e preto. Alô, Elias Cabrini Russo, grande abraço, grande noite pra você, debate fantástico, muita coisa do peixe pra gente discutir hoje, hein, Russo? Grande abraço, Marcão, um abraço a todos vocês, varandeiros, varandeiras, uma ótima noite a todos. É bastante assunto aqui, né, Marcão? Vamos discutir aqui o elenco do Santos, fazer algumas comparações aqui, e é isso, né, bastante coisa pra gente falar aqui, e já se preparando para o começo do campeonato, que é no próximo final de semana, né, Marcão? É verdade, Russo. Olha, hoje nós iremos repassar todo o elenco do Santos. Vamos discutir e falar sobre o elenco do Santos para o Campeonato Paulista 2023. Você vai saber também qual será o time base já do Odair Hellmann para a estreia no Campeonato Paulista, estreia marcada para o dia 14 contra o Mirassol. A Federação Paulista de Futebol alterou o horário para as 20 horas e 30 minutos. Mais uma vez o Santos, né, Russo? Impressionante como o Santos sofre com alterações de horário. É claro que talvez para o jogador não muda muito, mas para o torcedor muda, né, Russo? Uma coisa é você se programar para ir à Vila Belmiro às 18 horas e 30 minutos, outra coisa é você se programar para ir às 20 horas e 30 minutos. Muitos torcedores saem de São Paulo, saem de outras cidades do interior de São Paulo e vão chegar provavelmente na madrugada de domingo em casa, né? Isso acaba impactando a vida do torcedor, não é isso, Russo? Exatamente, né, Marcão? Atrapalha bastante, né? Como você disse, os jogadores já vão estar ali, já chegam antes, ficam no hotel, estão do lado da Vila Belmiro, então não tem problema nenhum. A logística para os atletas não muda tanto, né? Mesmo para o Mirassol, que vem de longe, mas já tem mais ou menos essa programação. Agora, para o torcedor, principalmente o torcedor que vai de São Paulo, que talvez tinha se programado para descer a serra, né, Marcão? Você marca o jogo às 18h30, o cara se calcula mais ou menos o horário que ele vai estar de volta em São Paulo, porque às vezes ele chega de madrugada, não tem mais transporte coletivo, o metrô para 1 hora, às vezes não tem linha de ônibus, o cara não tem condições, às vezes, de pegar um carro de aplicativo, um táxi, então atrapalha completamente, né, a logística dessas pessoas, e isso pode atrapalhar até a presença do público, mas é uma pena, porque é sempre com o Santos que acontece isso, né? O Santos continua
já começa o campeonato mostrando fragilidade nos bastidores, então a gente só lamenta isso. É verdade, Russo, sem sombra de dúvidas. De qualquer forma, tá aí, 20 horas e 30 minutos, no próximo dia 14, Santos e Mirassol. Santos e Mirassol. Aquele jogador que estava no Fluminense, Elias, lembra dele? É o atual namorado da Isa, né? Yuri. O Yuri, lembra do Yuri, Elias Russo? Ele foi contratado pelo Mirassol. Devemos temer o Yuri, Elias Russo, na estreia do Campeonato Paulista? O Yuri pode gerar alguma preocupação ao Santos Futebol Clube? Atual namorado da Isa? Momento TV Fama aqui no Varanda? Que cara de sorte, né? Mamãe, parem as máquinas. Parem as máquinas. Não, acho que não causa preocupação não, né, Marcão? Um jogador de regular para baixo, então não vai fazer tanta diferença. Achei que você ia falar regular para bom, regular para baixo, eu gostei dessa, hein, mamãe. O que tem de jogador regular para baixo no elenco do Santos também é uma barbaridade, hein, Russo? Mas pelo menos o time titular do Santos tá de regular para cima, né, Marcão? Mas o Yuri é um jogador que teve bastante tempo no Santos aí, não conseguiu se firmar, foi pro Fluminense, acabou sendo titular no começo, mas também encerrou o contrato lá e não vinha jogando, né? Então é um jogador que é um jogador mediano, não preocupa, não. É meio fraco na marcação e na criação também não é nada disso, Marcão. Não dá para temer o Yuri, não, pelo amor de Deus, né? É verdade, não tem como temer o Yuri, concordo plenamente contigo. O Yuri, aliás, que tem rodado aí bastante vários times do futebol brasileiro e agora podemos dizer, é claro que o Mirassol está muito bem estruturado no interior de São Paulo, mas ele faz um bom downgrade agora, né, Russo? Porque ele sai de um time da Série A do futebol brasileiro, que é o Fluminense, para defender um time que é bem estruturado, mas é um time do interior de São Paulo que vai disputar aqui o Campeonato Paulista 2023. O Yuri realmente tem possível observar um declínio, né, na carreira do Yuri, que foi muito bem com o Diniz lá no Audax lá atrás, mas a gente vê que o Yuri não conseguiu de fato evoluir, né, profissionalmente e tem tido aí alguns downgrades na sua carreira. Bom, vamos falar sobre o Campeonato Paulista? Eu vou colocar aqui os jogos do Santos no Campeonato Paulista 2023. Tá aí, portanto, olha, o Santos começa a sua participação contra o Mirassol no sábado, dia 14, às 8h30. Elias Russo, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui, Elias, do Santos. Eu quero marcar ponto a ponto. Primeiro jogo, Elias, Santos, empate ou Mirassol, Russo? Eu acho que o primeiro jogo na Vila Belmiro, provavelmente com casa cheia, eu acho que o Santos ganha, Marcão. Santos, o palpite do Russo contra o Mirassol, 3 pontos. 3 pontos na primeira rodada para Elias Cabrini Russo. Eu também vou com um cenário mais otimista, vou colocar 3 pontos na primeira partida, comandada por Odair Hellmann, no comando do Peixe. Eu entendo, o Mirassol, é claro que é um time sempre muito complicado de ser batido, mas eu aposto que o Santos vença a primeira partida. Eu tô apostando aqui também em 3 pontos. Elias, segundo jogo, o Santos sai para jogar em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Guarani. Jogo no Brinco de Ouro da Princesa, quarta-feira, 18 de janeiro, 21h35, jogo da TV. E aí, Russo, na sua opinião, Santos, empate ou Guarani? Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais difícil, porque o Guarani joga em casa também, né, Marcão? Fez uma boa campanha na Série B, aí eu acho que é um empate, aí o Santos traz 1 ponto de lá. 1 ponto. 1 ponto para Elias Cabrini Russo contra o Guarani. Olha, Elias, jogar em Campinas é sempre muito complicado, até porque o Guarani é um time tradicional do futebol paulista, né? Por mais que o Guarani tenha vivido e ainda vive uma crise financeira muito grande, é um time tradicional do futebol paulista. Eu tô com o Elias Russo, eu vou aqui no empate na segunda rodada do Peixe no Campeonato Paulista. Terceiro jogo, Elias, São Bernardo jogando em São Bernardo, 22 de janeiro, 18h30. Esse gramado do São Bernardo também é sintético e o São Bernardo que tem é clube empresa, viu, Russo? É clube empresa, o São Bernardo tá bem organizadinho,
grama sintética lá em São Bernardo. É um clube empresa, né, Marcão? Mas é um clube que não tem investido tão alto no futebol. O campo muito bom, né, sintético ali. É um estádio gostoso também de assistir jogo, mas eu acredito que esse jogo o Santos ganha também. Mais 3 pontos para o Santos. 3 pontos para o Peixe, eu tô com o Russo, eu vou colocar 3 pontos aqui contra o São Bernardo. Eu acho que o Santos também vence. Portanto, em 3 jogos, 7 pontos aqui pelos nossos cálculos, né? Ô Russo, só uma pergunta para você. Em algum momento o seu coração está sendo levado em consideração nessas análises? Ih, mamãe! Não, Marcão, pelo menos nesses 3 primeiros jogos aqui, eu tô falando com a razão. Perfeito, tá aí o imparcial Elias Cabrini Russo. Tá aí o imparcial Elias Cabrini Russo aqui no Varanda. Vamos a mais um palpite. Santos e Água Santa, o time de Diadema, na Vila Belmiro, 21h35. Aliás, o Água Santa, que foi o aniversário do Santos em 2021, quando o Santos teve risco de cair e o Santos venceu por 2-0 naquele dia, Elias Russo. Em 2021, quase, o Ruedão da Massa colocou o Peixe na segunda divisão, mas estava lá o Água Santa. E aí, Russo, Santos ou Água Santa? Eu acho que o Água Santa, ele investe muito em jogadores veteranos, né, Marcão? É um time que procura se manter ali, mas fica numa gangorra, sobe e desce. Eu acho que na Vila Belmiro, com certeza, 3 pontos para o Santos. 3 pontos para o Peixe, eu também coloco 3 pontos para o Santos na partida contra o Água Santa. Acho que o Santos tem obrigação de vencer e vai vencer a partida. Elias, Santos e Ferroviária, o time do Bertolucci, na Vila Belmiro. Ferroviária é um time, um clube muito bem organizado e agora tem o Bertolucci, né? Empresário do Zanocelo, empresário de grandes jogadores do futebol mundial, que comprou 90% da Ferroviária. Time tradicional e muito bem organizado. Vai jogar na Vila Belmiro contra o Peixe. Jogo marcado para o dia 28 de janeiro. Este jogo será no Canindé. E aí, Russo? Você disse bem, a Ferroviária é um time bem estruturado, né? Vem aí com o Bertolucci, deve ter investido também no elenco. Mas por ser no Canindé aqui, com a torcida do Santos toda aqui a favor, Marcão, eu também acredito em mais 3 pontos para o Santos. 3 pontos para o Santos Futebol Clube contra a Ferroviária. Eu também vou apostar em 3 pontos, hein? E olha, se de fato se confirmar essa nossa projeção, Russo, o Santos larga nos 5 primeiros jogos com 6, 9, 10, 13 pontos, hein? Dos 15 possíveis, o Santos marcaria 13 pontos aqui, projeção até aqui otimista do meu lado e do seu lado também, hein? Exatamente. Até porque me parece que o início da competição para o Santos não é muito complicado não, né, Russo? Eu acho que não é nenhuma loucura a gente apontar aí 13 de 15 pontos. Talvez o Guarani, fora de casa, seja o adversário mais delicado do Santos nesse início de competição. Exatamente. E o Santos tem que ter a preocupação também de largar bem, porque nessa primeira fase só classifica os 2 primeiros colocados, né? Então, por isso que eu acho que o Santos vem forte aí. E os times do interior geralmente levam vantagem, eles começam a treinar bem antes, né, Marcão? E esse ano, por causa da Copa do Mundo, vai estar meio que nivelado a parte física também. Por isso que eu tô com esse otimismo do Santos pelo menos nessa primeira fase aqui do Paulista. Deixa eu mandar um grande abraço, Elias Russo, pra toda a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Olha, não esqueça de deixar o like, daqui a pouquinho análise do elenco. Vamos analisar o elenco do Santos, jogadores contratados, jogadores remanescentes. Você vai acompanhar do goleiro ao ponta esquerda. Todos os jogadores do Santos que vão disputar o Campeonato Paulista 2023. Fica ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, depois da Ferroviária... Ih, mamãe! Aí o bicho começou a pegar, Russo. Tava bom, hein? Tava bom. No Allianz Parque, Rueda versus Leila Crefisa. Abel Ferreira versus Odair Hellmann. Meus amigos varandeiros. E aí, Russo? O bicho tá pegando agora. Palmeiras e Santos. Aí começa a pegar, né, Marcão? A gente pegando as estatísticas dos últimos anos aí, infelizmente, acho que esse é um jogo que o Santos vai sair sem nenhum ponto daí. Sinceramente, falando com a razão, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo.
Olha, infelizmente hoje o elenco do Palmeiras é melhor que o do Santos, por mais que com as contratações que o Santos fez, daqui a pouquinho a gente vai avaliar, mas eu entendo que a diferença do time do Santos, não do elenco, do time do Santos titular para o time do Palmeiras titular, reduziu um pouco com a chegada do Dodi e também do Mendonça. Né? Então, com essas duas chegadas, eu entendo que o Santos melhorou os 11 comparado aos 11 do ano passado. Mesmo assim... O Palmeiras perdeu o Scarpa também, né, Marcos? Palmeiras perdeu o Scarpa, em contrapartida o Rafael Veiga volta, né? Em contrapartida o Rafael Veiga volta, ele que esteve contundido boa parte do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas aqui o Santos não marca ponto. Para mim o Santos perde, infelizmente, para o Palmeiras no Allianz Parque. Tô com o Elias Russo. Então continuamos com 13 pontos aqui. Coincidentemente, até agora os meus palpites batem com o do Elias Russo. É uma coincidência. É muito provável que daqui a pouco a gente divirja em algo, mas neste momento estamos aqui com palpites idênticos, né? Vamos ao 7º jogo do Santos do Campeonato Paulista? Neste momento, 6 jogos, 13 pontos ganhos, hein? 6 jogos, 13 pontos ganhos no palpite aqui, meu e do Elias Cabrini Russo. Elias, Vila Belmiro, aliás, Canindé. Canindé, dia 8 de fevereiro, 21 horas e 35 minutos, Santos e São Bento, Elias. Aí jogando no Canindé, como eu já falei anteriormente, né, Marcão? O Santos vai vir muito forte, torcida em cima. O Canindé é um estádio que o adversário vai se sentir pressionado. E eu acho que é mais 3 pontos para o Santos aí contra o São Bento. 7º jogo do Russo, 3 pontos ganhos. Eu também coloco 3 pontos ganhos aqui. Portanto, o Santos chega a 16 pontos. 16 pontos em 7 jogos, é isso? Então vamos lá, 16 pontos em 7 jogos. 3, Exato. 4, 7, 10, 13, 16 pontos, um empate e uma derrota até agora no palpite aqui do Varanda Futebol Debate. Vamos ao próximo jogo, Ih, mamãe! Aí, na 8ª rodada, temos o São Paulo no Morumbi, Russo. 8ª rodada, São Paulo no Morumbi. Marcão, aí... O Santos sempre joga bem no Morumbi, apesar da última vez aí o Santos foi meio que assaltado lá, né, Marcão? Mas eu acho que dá para arrancar um empate no Morumbi. Elias Russo coloca empate no Morumbi na 8ª rodada. Elias, olha, eu entendo que o favorito é o São Paulo, então seguindo a mesma regra, eu acho que o São Paulo já era um elenco melhor e um time melhor que o do Santos. O São Paulo, vice-campeão da Copa Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil, vice-campeão paulista e 9º colocado do Campeonato Brasileiro em 22. Eu vejo que o São Paulo se reforçou bem com o Wellington Rato, com o Pedrinho, também contratou bons zagueiros, né? Tem uma linha defensiva e conseguiu liberar os jogadores que de fato não estavam rendendo. Acho que o São Paulo trabalhou bem na pré-temporada e no planejamento para 2023. Mesmo com todo o problema financeiro que o São Paulo vive. Portanto, eu acho que o São Paulo é favorito e o São Paulo vence o Santos na 8ª rodada do Campeonato Paulista. Desta forma, a primeira divergência aí do meu palpite com o Russo. O Russo coloca empate, eu coloco derrota. Vamos a mais um jogo. Santo André e Santos, jogo no Bruno José Daniel, Elias, que nós estivemos lá no dia de ontem para cobrir a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí, Russo, Santos e Santo André, jogo fora de casa. Marcão, o Santo André também é um time encardido, né? Sempre dá trabalho para os grandes aí. Eu acho que vai ser um jogo bastante difícil. O Santos consegue segurar um empate ali, mais um pontinho, Marcão. Eu concordo contigo. Eu também projeto um jogo complicado. É sempre difícil jogar no Bruno José Daniel, jogar fora de casa contra o Santo André. É um time tradicional também do futebol paulista. Eu coloco 1 ponto para o Peixe. Veja que agora o Santos começa a ter adversários mais complicados, né? Portanto, 1 ponto aqui contra o Santo André. Então vamos lá, o Russo, em 9 rodadas, colocou o Santos com 4, 7, 10, 13, 16, 17, 18 pontos, o Russo até agora em 9 partidas. Eu coloco o Santos com 4, 7, 10, 13, 16, 17 pontos até agora, no meu ponto de vista, em 9 jogos de 27 pontos, o Santos ganharia 18 pontos na minha análise. Vamos ao 10º jogo? Vamos ao 10º jogo do Campeonato Paulista.
Santos e Portuguesa de Desportos, Vila Belmiro, Russo. Marcão, a Portuguesa vem se reforçando também aí, contratando alguns jogadores veteranos, mas eu acho que ainda não é um time para botar medo, não. Eu acho que aí o Santos ganha esse jogo na Vila Belmiro. Com toda certeza, tô contigo. Para mim, 3 pontos do Peixe contra a Portuguesa. Por mais que a Portuguesa esteja se reorganizando, vive ainda um problema financeiro muito grave. E, claro, a Portuguesa tem buscado aí reforços, né, da prateleira C, da prateleira D do futebol brasileiro. Mas não será força para o Santos Futebol Clube, em especial jogando na Vila Belmiro, portanto, da Peixe. Vamos ao 11º jogo do Peixe no Campeonato Paulista. Santos e Corinthians, Elias, Vila Belmiro. Ih, mamãe! Marcão, aí é complicado, hein? Cara, jogando na Vila Belmiro, a torcida geralmente lota a Vila Belmiro, pressiona bastante, mas é um jogo difícil, Marcão. Acho que é um jogo para empate aí, 1 ponto para o Santos. Tá aí o Elias Russo, 1 ponto para o Peixe, na opinião do Elias Russo. Elias, vou concordar contigo. Eu acho que, infelizmente, hoje, né? É claro que o fator torcida, o fator campo, deveria, de fato, fazer a diferença. Mas não tem sido bem assim quando o Santos joga na Vila Belmiro nos últimos anos, em especial contra times do mesmo tamanho, né? Times grandes do futebol brasileiro. Então, eu tô apontando aqui, vou torcer muito para a vitória, mas o bom senso me faz colocar aqui o empate entre Santos e Corinthians. Diga, Russo. E vamos rezar também pro seu pé de chuva não aparecer, né, Marcão? Porque se aparecer aí, mamãe, hein? O mais importante aí, Elias, é que o Alceu se mantenha pelo menos a 300 quilômetros de distância da Vila Belmiro, não é isso? Ih, mamãe! Sai, deixa a Varé, vem pra Santos na segunda-feira, né, Marcão? Mas exatamente. Não vem por fogo, não. Segura aí, Alceu. Exatamente. Elias Russo, Santos e Ituano fecham a participação no Campeonato Paulista de 2023, na primeira fase, jogo em Itu, Russo. Marcão, Ituano é outro time também que fez uma boa campanha na Série B aí e dá trabalho jogando em Itu, é complicado. Aí eu acho que o Santos vai sair com uma derrota de lá, Marcão. Olha aí o Russo, hein? Olha aí o Russo, o Ituano que revelou o Martinelli e é um clube muito tradicional também do futebol paulista. Tem feito um trabalho na base espetacular o Ituano, né? Espetacular. E é um time encardido, hein? É um time encardido. Eu vou ser um pouquinho mais otimista que o Russo, vou colocar 1 ponto. Eu acho que o Santos empata em Itu na última rodada, jogando lá, jogando fora de casa, viu, Russo? Acho que o Santos empata o jogo. Agora vamos lá. Vamos fechar aqui as projeções. O Russo colocou 3 pontos na primeira rodada, 1 ponto na segunda. Então vou somar rapidinho aqui. 4, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22 pontos, Russo. Você está colocando aí 22 pontos em 11 partidas. Em 11 partidas, o Russo está colocando que o Santos vai somar 22 pontos. Confere, Russo? Sim, confere, 22. Vamos lá, vamos à minha projeção. 3, 4, 7, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22 pontos também, Russo. Eu coloco aqui também 22 pontos do Santos Futebol Clube em 11 jogos. Russo, com 22 pontos, o Santos se classifica para a fase final do Campeonato Paulista, Russo? Sim, aí se classifica tranquilamente, né, Marcão? Com 22 pontos nessas rodadas aí, com certeza, classificando os dois melhores de cada grupo, aí com certeza eu acho que o Santos entra aí. Dessa vez a gente não vai passar tanto susto não, Marcão. Acho que dá para passar de fase, não digo com certa tranquilidade, mas sem correr muitos riscos. Perfeito, então são 22 pontos de 12, 24, 36 possíveis, né? De 36 possíveis, estamos falando de 22 pontos. Vamos ver aqui, seria 61% de aproveitamento. 61% de aproveitamento seria o aproveitamento do Santos nessa análise minha e do Elias Cabrini Russo. Agora, vamos analisar um pouquinho o elenco do Santos.
Vamos analisar um pouquinho o elenco do Santos para a temporada 2023. Goleiros: Diógenes, Paulo Mazzotti, John e João Paulo. E também temos o Vladimir. Elias, é correto dizer que na ordem aí de melhor para pior, nós temos João Paulo, John, Vladimir, Diógenes e Paulo Mazzotti? É mais ou menos essa ordem? E foi necessária, na sua opinião, a contratação do Vladimir ou não se fazia necessária, Russo? É mais ou menos essa ordem mesmo, né, Marcão? Acho que o João Paulo continua como titular aí. Eu acho que o John pode até ameaçar ele no começo da temporada, precisa ver as ideias do Dair Helman, mas eu acho que é mais ou menos nessa ordem aí. E o Vladimir para mim foi um grande erro, né? Um jogador que não precisava. O Santos já tem bastante goleiros aí, tem 4 goleiros que vêm desde a temporada passada, né? Se revezando aí, às vezes o Diógenes fica no banco, às vezes o Mazzotti, mas com o João Paulo e John, que são 2 que podem ser titulares ali, eu acho que não tinha necessidade de trazer esse quarto, quinto goleiro, né? Até porque tem o Breno também ainda, né, Marcão? Exatamente, Elias, exatamente. Vamos olhar agora, de fato, e aí a gente percebe, em termos de goleiro, o Santos está bem servido, né? João Paulo, John, eu acho que, é claro que o John ainda tem a possibilidade de ser negociado, a janela vai reabrir, e o John deve ser negociado, mas acho que o Santos está bem servido. Também não entendi a contratação do Vladimir. Eu acho que isso dá mostras que o Santos não confia no Breno, não confia no Paulo Mazzotti e não confia no Diógenes. Vamos aqui, análise também dos zagueiros do Santos. Messias, Alex Nascimento, Michael, Luiz Felipe, Bauerman, Messias e Alex Oliveira, Elias. Portanto, os zagueiros do Santos Futebol Clube para a temporada 2023. Me parece que o Santos está muito bem servido e ainda tem, né, Russo? Ainda tem o Jair, tem o Derek, tem o Zabala na base, ou seja, de zagueiros estamos muito bem servidos, me parece, Russo. Realmente eu acho que é melhor, acho que é a posição que o Santos está melhor servido, né? Tem a dupla que tem sido titular aí, o Maicon e o Bauerman, que são, na minha opinião, os 2 melhores zagueiros que o Santos tem hoje. Mas tem o Alex também, né, Marcão? Ele entrou, aí acabou se contundindo no final do campeonato, mas às vezes que ele entrou também, entrou muito bem, gostei muito dele. Então é uma posição que o Santos está bem tranquilo. Acho que tem o Messias aí, que deve revezar ou fazer parte do banco ao lado do Luiz Felipe, né, que são jogadores mais experientes. Mas é uma posição que eu acho que o Santos está mais sossegado. Se precisar de uma peça de reposição, tem um jogador ali mais ou menos à altura. Exatamente, Elias, exatamente. Olha, vamos aos laterais direitos. Olha aí, João Lucas e mamãe! E Natan. Apenas 2 laterais aí pro time titular, pro time de cima. Lembrando que existe a possibilidade do Cadu fazer parte do elenco principal do Santos. Elias, olha, não brilha os olhos, né? Não brilha os olhos. O João Lucas foi um lateral regular no Cuiabá, começou muito bem no Flamengo, né? Se destacou no Flamengo, mas no Cuiabá foi um lateral ali feijão com arroz, né? Um lateral que fazia o básico, tinha bons números ali em termos de desarmes, no apoio não é tão bom assim. Olha, temos aí um problema na lateral direita do Santos. Não consigo enxergar que o Santos evoluiu muito, conforme a gente esperava, na lateral direita, Russo. Marcão, acho que esse é o ponto fraco, sem dúvida alguma. A gente, tanto o titular quanto o reserva aí, seja qualquer dos dois que alternem a posição aí, realmente o Santos está muito mal servido. E vale lembrar também que o Cadu está na base, tem a possibilidade de subir, mas o contrato dele vence em setembro também, né? Se o Santos não renovar, em julho ele já pode assinar um pré-contrato. Então, assim, é uma posição que o Santos vai ter que correr atrás, né? Por mais que o João Lucas chegue aí, dê certo, dê conta do recado, eu acho que é muito pouco. Vai ter que ter um jogador no banco à altura, né, de ser titular do Santos. Então, acho que é a posição que mais preocupa. Exatamente, Russo. Vamos à lateral esquerda. Do Santos Futebol Clube. E mamãe! Meus amigos, aí você já percebe que temos novamente Felipe Jonathan. O lateral que está no Santos desde 2019. Vai para o seu 4º ano de Santos Futebol Clube e vem muito mais pela frente, hein?
Felipe Jonathan é o número 3, Lucas Pires é o número 44. E aí, Russo, com a sua opinião sobre os laterais esquerdos do Santos, lembrando que temos aí a possibilidade também do Kevson, o Kevson que está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi muito bem na estreia contra o São Raimundo, de compor o elenco do Peixe e fazer sombra ali para Lucas Pires e também para Felipe Jonathan, Russo. Titular e reserva, quem deve ser na sua opinião? Marcão, essa posição também, acho que se a gente analisar os nomes aqui, o Santos não tá tão mal nessa posição, né? Claro que eu tenho, a minha opinião, acho que o Lucas Pires devia ser o titular, mas eu acredito que o Odair Helman vai continuar com o Felipe Jonathan. E a gente tem, além do Kevson, que a gente vem acompanhando desde o começo da temporada passada, né, Marcão? Um jogador de muita qualidade, a gente viu isso também no jogo contra o São Raimundo pela Copinha. E ainda tem o Scaramucci também, né, que vai se recuperar de uma cirurgia. Então acho que por esse lado a gente tem opção. Eu só acho que o Felipe Jonathan não merece ser titular, mas a gente tem peça de reposição, pelo menos. Perfeito. Até pra gente seguir um padrão, Russo, entre os goleiros, João Paulo pra você é o titular, entre os laterais direitos eu vou colocar minha opinião e rapidinho você já coloca a tua, Russo. Dos goleiros apresentados pra mim é o João Paulo. Eu acho que o John é um grande goleiro, mas me dá a impressão que o Arzu prefere o João Paulo, e eu assino embaixo aí a decisão do Arzu, mas ressalto que o John pra mim é muito bom goleiro. Do lado direito eu fico com o João Lucas por ter mais qualidade na defesa, e na zaga eu fico com Michael e Bauerman. E do lado esquerdo eu gostaria muito de ver o Lucas Pires desde o início como titular, mas acho que não vai acontecer isso, será o Felipe Jonathan. Elias, você já destacou o Lucas Pires como titular para você. Quem é a sua dupla titular de zaga, o seu lateral direito e o seu goleiro? Eu concordo com você, Marcão. Nessa eu tô com você, porque eu acho que o João Paulo, até pela regularidade, ele tem que se manter como titular. Lateral direita, por falta de opção, o João Lucas, né? Até porque com esse esquema do Odair Helman, de fazer um meio campo e um ataque, de fazer um time com 4 atacantes, né? Colocando o Soteldo ali pelo meio, eu acho que o Santos fica muito vulnerável. Então, como o João Lucas é um jogador que marca mais, eu acho que ele tem que ser titular. Na zaga eu também concordo com você, Bauerman e Maicon são absolutos ali. E também concordo com você que a lateral esquerda não dá para o Felipe Jonathan ser titular, né? Eu acho que teria que ser o Felipe Jonathan, embora eu acredite que o Odair Helman não vá fazer isso. Perfeito, Elias. Vamos então aos volantes. Do Santos Futebol Clube para 2023. Vamos analisar aqui os nomes que nós temos. Rodrigo Fernandes, Sandri, Balieiro, Camacho, portanto, de contrato renovado para 2023. Vamos aqui a mais um nome para 2023, né? Bom, estes são os nomes realmente, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter o Dodi. O Dodi não está aparecendo aqui no site do Santos, mas o Dodi também deveria fazer parte, né? Rodrigo Fernandes, Sandri, Vinícius Balieiro, Camacho, Dodi e Vinícius Anocelo, né, Russo? Eles deveriam estar aqui no site do Santos, não estão. Na sua opinião, Russo, os dois que devem jogar inicialmente no meio-campo do Santos, e quem deve ser a opção de primeiro volante no banco e a primeira opção de segundo homem de meio-campo para segundo volante? Aí eu acho que o titular tem que ser o Rodrigo Fernandes e o Dodi, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que os dois que têm melhores condições de ser titular agora. E o Camacho sempre sai na frente, né, Marcão? Mas como o Odair Helman também está treinando bem o Sandri de primeiro volante ali, jogou mais como segundo volante ultimamente, mas eu acho que seria a primeira opção ali de banco, na minha opinião, apesar de não ter feito uma boa temporada, mas acho que é um jogador que tem qualidade. Talvez ele agora, começando a temporada do zero, sem lesão nenhuma, eu acho que ele pode ser essa opção. Eu acredito muito que ele vai recuperar a condição dele e vai ter condição de ser esse primeiro volante aí, reserva para essa temporada. É verdade. Lembrando que no site do Santos não está atualizado, infelizmente, os reforços, mas olha, temos ali a divisão também como meio-campistas, né? De Carlos, Miguel Terceiros, Carabarral, Soteldo, né? Todos aparecem ali como meio-campistas. Temos também o Lucas Barbosa e também o Vinícius Zanocelo. Olha, olhando todos esses jogadores, incluindo também o Dodi,
que é o recém-contratado, e como zagueiros você percebeu que não tinha lá o Messias também é uma boa opção de banco como zagueiro, e olhando os jogadores de meio campo, eu entendo que o titular é o Rodrigo Fernandes, como primeiro volante, e o reserva imediato dele, olhando as peças que nós temos, me dá a impressão de ser o Camacho o melhor jogador para substituir o Rodrigo Fernandes. Como segundo homem de meio campo, eu entendo que o Dodge é o melhor jogador que nós temos hoje no elenco, deve ser o titular, e o reserva imediato deve ser, no meu ponto de vista, o Zanocelo. E aí ficam as opções, né, de Sandri, de Balieiro, o próprio Ed Carlos, que está machucado e deve voltar a treinar somente em fevereiro, como jogadores para compor o elenco, né? Para compor o elenco. Não vejo nem Sandri, nem Ed Carlos neste momento e nem também o Balieiro como as primeiras opções do treinador Odair Hellmann. E aí, Elias, nós vamos de fato para a meia. Nós temos Soteldo, Lucas Barbosa, o Zanocelo pode até se encaixar aqui, o Ed Carlos também, mas é um jogador que está machucado e não tem sido utilizado nos treinamentos, até porque se recupera. O Miguel Terceiros, que é uma das apostas para 2023. E aí, Elias Russo, quem deve ser o meia do Santos Futebol Clube para a temporada 2023 e quem deve ser a segunda opção no banco de reservas? Marcão, essa posição que é o problema, né? Que a gente sempre pede aqui uma contratação. Tem o Soteldo, que vai jogar por esse setor aí. Falta o Pirani aí também, pode colocar o Pirani nessa lista, meu Russo. Então, aí é que começa o sofrimento, né, Marcão? Porque, cara, que opção que a gente tem? Você vê em que condições também o Ed Carlos vai voltar, né? É um cara que vinha tendo oportunidades e acabou se machucando, mas fez 1 ou 2 jogos bons também, depois deu uma caída, então esse vai ser o problema, Marcão. Eu acho que tem o Soteldo ali, que vai ser esse cara para iniciar, e eu aposto que um substituto do Soteldo aí, que eu tenho bastante esperança, eu acho que vai crescer bastante, vai ser o Miguelito, Marcão. Eu gosto muito desse jogador e eu acho que ele pode ser essa opção aí para substituir o Soteldo numa necessidade. Perfeito. Elias, estou contigo. Eu coloco o Soteldo como titular, até porque nós não temos um meia clássico, então o Soteldo será o titular, e o Miguelito como substituto. O Miguelito já ali entrando na ausência do Soteldo durante uma partida também, né, durante o segundo tempo. Para mim, o reserva imediato do Soteldo como meia deve ser o Miguelito. Tô com Elias Russo. Agora vamos aos atacantes. São 3 atacantes? Diga lá, Russo. Não, só um detalhe que a gente não pode esquecer, né, que com a saída do Pato Sanches, provavelmente o Ivonei vai ser esse substituto dele, pelo menos para ficar no elenco ali, né? Eu creio que pelo menos no Campeonato Paulista o Ivonei deve ter bastante oportunidade. Acho também, que não, viu, Russo? Acho que não, porque o Ivonei tá jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e me dá a impressão que a partir do momento que o Odair Hellmann libera o jogador para a Copinha, fica claro que ele não vê o Ivonei como plano A, plano B ou plano C, né? Porque eu confesso que o Santos tinha outras opções na Copa São Paulo de Futebol Júnior para jogar ali de meia e acabou optando por colocar o Ivonei na base, de novo, né? O Ivonei é o jogador que mais jogou na base na história do futebol mundial. Então, acho que por esta decisão do Odair Hellmann de abrir mão do Ivonei na pré-temporada e optar pelo Miguelito, eu tô achando que o Ivonei, infelizmente, não terá muitas oportunidades. Respeito a sua opinião, Russo, mas entendo que ele dá mostras, o Odair Hellmann, que ao liberar o Ivonei para a base, para a Copa São Paulo, ele muito provavelmente... Porque o Ivonei já foi testado na base. Não tem por que observar mais o Ivonei na base. Ele já jogou Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele já subiu profissional, ele já jogou Campeonato Paulista Sub-20, Campeonato Brasileiro, ou seja, ele tá mais testado do que nunca. Ele já treinou todos os fundamentos possíveis e imaginários, ou seja, ou ele vai profissional ou não vai. E não foi. Então, não acredito, infelizmente, no Ivonei no elenco principal. Bom, vamos aos atacantes. Lucas Jersey Braga. Ih, mamãe! É o primeiro da lista. Marcos Leonardo, Ângelo, Mendonça. O Santos aqui com muitos nomes na parte ofensiva. Juan Seco.
Raniel, que não aparece aqui no site do Santos Futebol Clube, e também Gabriel Pirani, que pelas informações o Pirani tem treinado também como atacante de beirada. E aí, Russo, não gostou, Russo, da possibilidade de ver o Gabriel Pirani jogando pelas pontas? Ih, mamãe! Você já citou o Pirani aqui de volante, de meia. Agora o atacar aí não, Marcão, me ajuda aí. Ô, Russo, me diga uma coisa, o empresário do Pirani é bom ou não é? Pô, esse cara é muito bom, Marcão. Aí realmente... É fera. Empresário do homem é bom. Agora, Russo, vamos lá. Todos esses nomes que eu te falei, Mendonça, Lucas Jersey Braga, Ângelo, Marcos Leonardo, Raniel, Juan Seco, 6 nomes, Gabriel Pirani, que você tanto gosta, 7 nomes, eu preciso de 3. 2 ponteiros e um centroavante, Russo. Marcão, a gente tem os 3 titulares até que dá para encarar, mas as opções de banco também são péssimas, né? E com certeza eu acho que o ataque vai ser Ângelo pelo lado direito, né? Aberto pela direita, o Marcos Leonardo centralizado e o Mendonça pelo lado esquerdo. Eu acho que as opções são essas. E não tem ninguém melhor que esses 3 lá na frente. Me parece que aí é bingo, né, Russo? Me parece que aí é bingo, Mendonça pela esquerda, Ângelo pela direita e Marcos Leonardo como centroavante. E aí vamos ao substituto dos 3, né? Quem deve ser o substituto do Ângelo, na sua opinião? Aí tem algumas opções. Tem o Lucas Braga, que pode jogar pela direita. Tem o Lucas Barbosa, que normalmente joga por ali também. O próprio Gabriel Pirani, né? Quem, na sua opinião, deve ser o substituto imediato do Ângelo, Elias? Rapaz, situação difícil, hein, Marcão? Eu acho que a opção, até porque ele vinha jogando, acho que é o Lucas Braga, né? Por aquele lado, tanto pela direita como pela esquerda. Eu acho que a única opção que tem, porque eu acho que o Lucas Barbosa também é um jogador que teve as oportunidades e não foi bem. Então eu não sei, eu acho que a melhor opção aí, por incrível que pareça, e para alegria do Mr. Jersey, aí com certeza o Lucas Braga. Tá aí, o Russo já coloca Lucas Braga nas 2 pontas aí, se necessário for. É a idolatria do Russo pelo Braga. É a idolatria do Russo. A lateral direita também, Marcão. E se der uma brechinha, ele joga de lateral direito também. É o Russo, hein? É o Russo buscando o contrato vitalício para o Braga no Peixe. Olha, eu entendo, e aí que mora o perigo, né? Porque quando você começa a analisar o elenco do Santos mais a fundo, a gente percebe que faltam opções, faltam qualidade. Veja, o Santos não tem um grande reserva para o Ângelo, o Santos não terá um grande reserva para o Mendonça, o Santos não terá um grande reserva para o Marcos Leonardo, e aí é o grande problema. Lembrando que o Miguelito pode jogar também pela ponta direita, né? Nós colocamos o Miguelito ali no desenho inicial, no lugar do Soteldo, mas o Santos precisaria se reforçar com nomes melhores para, de fato, uma temporada mais pesada. Eu vejo como substituto imediato do Mendonça o Braga, substituto imediato do Ângelo ou o Barbosa ou o Miguelito, e substituto do Marcos Leonardo eu vejo o Juan Seco. Acho que o Santos precisa descartar o Raniel. Agora, entendo que o Santos precisa contratar pelo menos 2 jogadores. Um meia para substituir ou até mesmo ser o titular desde o início no lugar do Soteldo. Aí você acha um lugar pro Mendonça no time, coloca o Soteldo na dele e acha um lugar pro Mendonça jogar. Mas eu acho que o Santos precisa olhar o mercado e encontrar um meia, e também precisa de um atacante de beirada, em especial pro lado direito. Porque o Santos tem, do lado esquerdo, ele tem o Mendonça e o próprio Soteldo que pode jogar por ali. Tá muito bem servido, e o Braga. São 3 jogadores por ali. Na direita, o Santos só tem o Ângelo. Eu não consigo ver o Barbosa, um jogador do mesmo nível do Ângelo, para jogar por ali. Acho que o Barbosa, no meu ponto de vista, é muito mais um jogador centralizado do que de beirada, né? E o Miguelito é um garoto, né? Então acho que o Santos precisa recorrer rapidamente ao mercado, viu, Russo? Acho que o Santos está dando bobeira em não trazer mais 2 jogadores ali para compor elenco. A informação que nós temos é que vai contratar, mas não sabemos quando. Então, pela relação aqui, Marcão, as opções são essas, mas acho que uma esperança que a gente pode ter também é com o Patati subindo, né, depois da Copinha, porque é um cara que já jogou no profissional aí na temporada passada, acabou se machucando,
e a gente viu a qualidade dele nesse último jogo da Copinha também. Então, eu acho que pode ser uma opção também ali pelo lado do Ângelo, né? É um jogador que é insinuante também, tem um drible curto, num contra-ataque. Eu acho que ele é até mais veloz do que o Ângelo. Então, pode ser uma opção também. Eu acho que o que precisa realmente é esse cara para o meio de campo, né? Mas talvez o Patati seja esse cara que o Santos não precisa ir no mercado, dependendo do desempenho dele na Copinha, claro. É verdade. Agora, bom, falamos aqui sobre o elenco, eu quero saber a sua opinião, se você gosta do elenco, se é um elenco forte ou não, né? Passamos aí por todos os jogadores do elenco do Santos Futebol Clube. Eu entendo que o Santos, olhando os 11, tá com um time melhor que 2022, olhando o elenco, me preocupa. Fizemos aqui uma simulação de 22 pontos do Santos conquistados em 12 jogos na competição, né? Em 12 rodadas. É uma pontuação que coloca o Santos muito provavelmente na fase final do Campeonato Paulista. 61% de aproveitamento aproximadamente, né? O provável time titular do Santos, a não ser que haja algum problema físico nos próximos dias, nos treinamentos em Atibaia, o Santos que fica até domingo em Atibaia, deve ser o seguinte para a estreia no dia 14. João Paulo no gol, João Lucas, Michael Bauerman e Felipe Jonathan na esquerda. No meio-campo, Rodrigo Fernandes ou Camacho, pode pintar o Camacho, mas está mais para Rodrigo Fernandes, Dodi Soteldo. Ângelo do lado direito, Mendonça do lado esquerdo e Marcos Leonardo como centroavante. Este é o provável time do Santos para a estreia contra o Mirassol. Elias, tá aí uma análise geral para o torcedor, em termos de tabela, em termos de elenco. Vamos torcer, acho que não é aceitável que o Santos fique fora, seria a terceira vez consecutiva da fase final do Campeonato Paulista. Se isso acontecer, será um dos maiores desastres da história desse time histórico, desse clube histórico que é o Santos Futebol Clube. Sem dúvida, né? Eu acho que o time titular, tirando a lateral direita ali, eu acho que é o que a gente tem de melhor mesmo, né, Marcos? Mas na lateral a gente nem tem opções, então realmente eu acho que esse é o time que deve ser titular e eu acredito também que não que esteja acima do time do ano passado, mas essas duas reposições, né, essas duas contratações, foi o Dodi e o Mendonça, acho que já deu uma boa melhorada ali no time principal. Então, acreditar, eu acho que não vai ser o mesmo sofrimento que foram nos últimos 2 anos, mas também não dá para acreditar em título ainda. Eu, com esse time, com esse elenco, eu acredito que não dá para ser campeão de nada esse ano ainda, mas a não ser uma Copa Sul-Americana em que a gente viu a fragilidade, né, do ano passado e que o Santos tinha condições de avançar mais, e esse ano também continua da mesma forma. Acho que o Santos tem condições de pelo menos chegar ali na semifinal, na final da Copa da Sul-Americana. Agora, o resto, acho que é isso aí mesmo, e a gente também tem que acreditar na comissão técnica agora, né, Marcão? Que faça alguma coisa diferente, porque a gente já teve aí 2 técnicos estrangeiros, né, que para mim eu acho que mais atrapalharam do que resolveram os problemas do Santos, além do Lisca também, que foi outro erro tremendo. Então não pode errar mais, tem que pegar esse treinador, torcer para ele ir bem e terminar a temporada com ele, né, Marcão? Porque mais uma troca ou 2 trocas aí, acho que seria um desastre total. Perfeito. Elias, amanhã nós teremos transmissão aqui no Varanda Futebol Debate, estarei ao lado de Elias Russo, também da Varandete, para uma grande cobertura, para uma grande transmissão de Santos e Falcon. Falcon do Sergipe, que empatou a primeira partida contra o Santo André em 1-1. O Santos que venceu o São Raimundo por 3-1. E o Santos amanhã que deve ter em campo o Edu Araújo no gol, o Cadu pela direita, na zaga o Derek, que volta após cumprir suspensão ao lado do bom jogador Jair, do lado esquerdo o Kevson, no meio campo o Santos deve ter o Balão mais uma vez e o Rian, né? E o Ivonei como meia, na frente o Gabriel deve ser o jogador do Santos na ponta direita, muito provavelmente, ou o Wesley Patati, que corre por fora, do lado esquerdo o Fernandinho, e também centralizado o centroavante, o David. Elias, bom jogo, amanhã sem sombra de dúvidas, o Santos que com uma vitória se classifica para a fase final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e precisa vencer o jogo amanhã com toda certeza. Qual o seu palpite para amanhã? Expectativa boa para o jogo do Peixe? Você está gostando dessa molecadinha do Santos, Elias? Tô gostando, Marcão. A expectativa é boa porque eu vi alguns jogadores ali que tem qualidade, né? A gente tem alguns que ainda a gente tem que esperar um pouco mais,
mas eu acho que eu gostei principalmente do Rian no meio de campo, que ele jogou o primeiro tempo, depois acabou sendo substituído pelo Patati, mas achei um bom jogador ali, um cabeça de área bom. A zaga foi muito bem, se bem que o Thiago Balieiro eu acho que ainda não está pronto para ser titular. E o Patati entrou muito bem também, o Fernandinho pelo outro lado, e o David, né, que não é aquele atacante técnico, mas é aquele cara oportunista, né, que está sempre bem posicionado. Então acho que o Santos tem tudo para fazer um grande jogo amanhã, ganhar esse jogo e já se classificar, Marcão. Perfeito. Tá aí o Elias Russo. Palpite, Russo. Palpite para amanhã. Santos e Falcon de Sergipe. Transmissão do Varanda a partir das 14h15. A melhor transmissão do YouTube é aqui no Varanda Futebol Debate. Fala comigo, Russo. Qual o palpite? Ô, Marcão, o Falcon, por ter empatado o primeiro jogo, ele vai ter que sair, né? Se eles tiver a pretensão de se classificar, vai ter que sair. Então acho que vai dar espaço pro Santos e eu acredito que o Santos vai ganhar de 4-0 amanhã. Ih, mamãe! Olha aí, hein? Russo, Lang, Cabrini. 4-0, meteu o Russão. Ei, Russão, que maravilha. O Santos vence o jogo amanhã, Russo, concordo contigo. O Santos vence o jogo amanhã, eu vou colocar um palpite aqui de 3-1. 3-1 pro Peixe. Amanhã teremos 4 gols lá no Bruno José Daniel, em Santo André. O Santos vence, chega a 6 pontos e praticamente se classifica para a fase final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Russo, sempre um prazer tê-lo aqui no Varanda. Obrigado pela tua participação. Espetacular, como sempre. Olha, uma live legal pro torcedor. Análise da tabela, análise do elenco do Santos. Tá tudo pronto, tá tudo preparado para o Paulistão 2023 e o Varanda vai fazer uma cobertura, como sempre, espetacular, meu amigo Russo. Obrigado, uma ótima sexta para você. Marcão, eu que agradeço, feliz demais por estar aqui mais uma vez. Te agradecer muito, um forte abraço e agradecer aos nossos amigos, amigas, né, varandeiras, obrigado demais mesmo, um abraço a todos vocês e fiquem ligados aqui na nossa transmissão amanhã, Santos e Falcon, né, eu acho que tá dando um gosto de ver essa molecada jogar. A Copinha é gostoso, né? É o início de temporada, é o futebol que a gente tanto espera para começar o ano. Então, eu tô confiante no Santos e espero que vocês estejam também. E fiquem ligados aqui no Varanda Futebol e compartilhem também com os amigos, né? Que a gente precisa de vocês todos aí. Forte abraço. Obrigado, Russo. Obrigado a todos vocês que acompanharam o Varanda Futebol Debate de ponta a ponta do Brasil e do mundo. O Varanda tem varandeiros espalhados pelo mundo todo. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela paciência também, né, de acompanhar todas as transmissões, os vídeos, tudo aqui no Varanda Futebol Debate. E você que tá ligadinho no chat, deixa o like, hein? Se inscreva no canal, vem pro Varanda Futebol Debate. Uma grande noite, uma espetacular sexta-feira pra você. Grande abraço, tchau!